aos irmãos de Coríntios. Uma vez um obreiro lá de São Paulo, ele estava empolgado, ele era torcedor do Corinthians, e o pastor chamou ele para fazer a leitura oficial. E ele subiu ao púlpito, e naquele dia o Corinthians tinha ganhado, e ele estava na carne, e ele pediu para os irmãos: abra sua Bíblia lá em Coríntios 2, São Paulo 0. Seria a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, né? Então, tem que cuidar. Quem é torcedor do Corinthians aí tem que cuidar. Amém? Capítulo 12, verso de número 8, verso 11. Hoje nós concluímos o nosso estudo bíblico a respeito dos dons espirituais. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Sente por bondade, meus irmãos. Hoje nós temos os tios da minha esposa, o irmão Antônio, a irmã Zenaide, lá de São Paulo, e é bom tê-los aqui com a gente, participando deste culto de ensino em especial. Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos entre nós. Temos mais alguém que está nos visitando? Tem uns... seu irmão, que benção. Amém, que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos também entre nós nesta noite. Os demais são da casa. Os dons espirituais, conforme nós já aprendemos nas quintas-feiras anteriores, são dons de poder sobrenatural, conferindo a um cristão fiel ao Espírito Santo, que lhe dá a capacidade de desempenhar sua função como um membro resultante deste corpo de Cristo. Lembrando que os dons espirituais não são talentos naturais, mas sim manifestações sobrenaturais do próprio Espírito Santo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 14, salienta que a unidade, a diversidade, a distribuição, a ordem, a motivação, a permanência, o valor relativo e o uso adequado dos dons espirituais estão atrelados ao corpo de Cristo, sendo que os membros que estão inseridos neste corpo recebem este dom. Porém, quem administra esses dons espirituais não são os membros do corpo, mas sim o próprio Espírito Santo é quem administra os dons a quem ele confere. E os dons que manifestam a mensagem de Deus, nós aprendemos nas quintas-feiras anteriores sobre os dons que manifestam o saber de Deus, que são os dons de conhecimento, os dons de sabedoria, o dom de ciência, o dom de discernir os espíritos, os dons de poder, que são os dons de cura, operação de maravilhas, e também nós hoje vamos aprender sobre os dons que manifestam o poder de Deus, ou a mensagem de Deus, que são dons poderosos, vivificantes, edificantes e consolador. Esses dons era a maior ausência de disciplina e ordem entre os coríntios no seu uso. E uma das coisas que pode trazer um prejuízo à igreja é o mau uso dos dons espirituais.
é a falta de disciplina concernente aos dons espirituais, que pode levar ao engano, que pode levar a meninices, que pode levar à ausência da liturgia sacra e espiritual. E os dons espirituais não são demonstração de poder humano, não tem nada a ver com capacidade humana, não tem nada a ver com autoridade humana, não tem nada a ver com poder humano, mas são demonstrações do Espírito Santo, ou do poder do Espírito Santo na vida do crente, usado de forma sobrenatural, usado de maneira sobrenatural. Tanto é que quem outorga esse poder, essa graça com dons espirituais, para ser utilizado de forma específica, é o próprio Espírito Santo quem concede. Então não é mérito de ninguém, pastor Oswaldo, ter dons espirituais. O mérito pertence ao Senhor. A glória pertence ao Senhor. Não há mérito nenhum em ter sequer um dom espiritual, porque toda glória pertence somente a Deus. 1 Pedro, capítulo de número 4, quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Tem que estar com a Bíblia aberta em culto de ensino. 1 Pedro, capítulo 4, por bondade, verso 10, olhe o que Pedro escreve sobre a questão do pertencer à glória no resultado dos dons. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então a glória pertence a Deus. Quando você, já falei aqui, quando você vê cartazes dizendo, vem para cá, que vai estar o fulano que já curou 60, vem para cá, que aqui vai ter aquele que já foi no inferno e voltou, e você vai conhecer as revelações mais profundas, fuja, que é coisa do diabo. Fuja, porque o diabo está querendo te enganar, te enlaçar. E quais são os dons que manifestam a mensagem de Deus? Primeiro, a profecia. Segundo, o falar em línguas. E terceiro, a interpretação de línguas. Preste atenção. Primeiro, profecia. O que é a profecia? É a capacidade de entender e comunicar uma mensagem imediata de Deus ao seu povo. Em relação às profecias do Antigo Testamento, elas podiam ser caracterizadas pelas previsões de fatos que iriam acontecer, ou pela proclamação de uma mensagem de Deus ao seu povo. Um exemplo de previsão que os profetas faziam, a ascensão ou o aparecimento do Messias, ou a vinda do Messias. Um exemplo de proclamação, quando os profetas convidavam o povo ao arrependimento, quando os profetas anunciavam uma mensagem ao povo, para que o povo pudesse se arrepender. Porém, no Antigo Testamento, o único que repassava a mensagem ao povo era o profeta. Ele tinha esta missão, ele tinha essa incumbência, ele tinha este ofício especial de Deus. Por quê? Porque os dons espirituais ainda não haviam sido manifestos no período do Antigo Testamento, e por isso a mensagem era restrita somente ao profeta anunciar ou declarar. Mas no Novo Testamento a profecia ela pode ser ocasional. Atos, capítulo de número 19, verso de número 6. 19:6, ela pode ser ocasional. Paulo impôs as mãos sobre uns jovens, depois que ele teve um encontro com esses jovens disseram para eles que eram apenas batizados no batismo de João,
E Paulo então fala para eles acerca do Espírito Santo. Eles são cheios do Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Isso é ocasionalmente, não é uma regra aqui, que cada culto eu tenho que me levantar para profetizar, que cada culto eu tenho que usar o meu dom. Não é uma regra. Isso aqui é ocasional, mas também pode ser uma função permanente, como nós temos registrado em 1 Coríntios 12, 18. A uns Deus chamou profetas, a um Deus chamou doutores, mestres, e assim vai. Agora, uma coisa nós precisamos deixar claro, que o dom de profecia é diferente das profecias anunciadas do Antigo Testamento, com o grau de profecia que nós temos hoje. Não é o mesmo nível da profecia da Escritura, não está na mesma bagatela espiritual daquilo que está escrito. Por quê? Porque aquilo que está escrito é infalível, não se muda mais. Aquilo que está escrito, é inviolável, é infalível, não se pode mudar, não se questiona as profecias da Escritura, não se julga aquilo que está escrito. Nós não temos e não podemos julgar as Escrituras e nem as profecias que nela estão inseridas. Por quê? Porque é verdade de Deus para a nossa alma, e não há engano na verdade, não há mentira na verdade. Então, ela é diferente no que tange a profecia da Escritura, porque a profecia da Escritura, ela é infalível. 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 20, me acompanha aí, irmão. 2 Pedro 1 e 20, pega a caneta, anota aí, capítulo de número 1, verso 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, não pertence a homens, não é algo particular do profeta, mas sim algo particular de Deus, da ação de Deus e do poder de Deus de deixar registrado. Agora, a profecia na igreja, esta sim, deve ser julgada, pois o seu grau não é o mesmo das profecias do texto bíblico. A profecia da igreja, ela pode ser julgada por quê? Porque ela pode ter falha. O profeta pode se emocionar, pode falar demais, pode falar aquilo que Deus não falou, pode inventar alguma coisa, pode trazer uma revelação nova, e se traz uma revelação nova é heresia, é um problema seríssimo. Então a profecia, ela deve ser julgada. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Então eu posso profetizar e posso ser julgado pela profecia que eu estou falando. Eu sempre tenho o pé no chão em relação à profecia, sempre. Para mim, a maior profecia está registrada nas Escrituras Sagradas. Todas as outras profecias, elas são passíveis de serem julgadas. O problema é que tem pessoas imaturas que não conseguem receber isso. Ela não consegue discernir. Ela não consegue ter um entendimento claro. E às vezes acredita numa profecia falsa, acredita numa profecia que não vem de Deus, e aquilo chateia, entristece, decepciona, e ela acaba imputando a culpa a Deus por aquilo que o profeta falou, por aquilo que o irmão revelou, por aquilo que o irmão disse. Então na igreja tem muitas pessoas frustradas com profecias. E quando você está numa igreja onde 50 profetizam, sai fora dessa igreja. Não fique mais ali. Nem participe. Se tivesse 50 irmãos profetizando aqui no Bela Vista, você tinha que sair daqui às pressas. Você tinha que ir embora às pressas daqui. E procurar uma igreja bíblica, cristocêntrica, pura, verdadeira. Uma vez eu estava ministrando, e uma irmã resolveu se levantar na hora da mensagem. Você acha que eu deixei ela profetizar? Não deixei.
Quer profetizar, vai profetizar no final da mensagem. Quem está falando agora sou eu. Eu estou falando da Bíblia, da palavra de Deus. Então a irmã se cala e espera a sua vez para falar. Não interrompa. Uma vez eu morava, nunca esqueci disso. O irmão pastor Hamilton e Marlene. Quem conhece a dupla Hamilton e Marlene aí? Ele já está velho hoje. Já está velhinho já. Mas ele pregava. Creio que prega ainda hoje. E ele estava ministrando, isso era num sábado, num congresso lá em Otacílio Costa. Eu tinha 12 anos. E ele pregou e de repente uma irmã se levantou e blá, 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 blá. Tu acha que ele parou? Ele continuou, a irmã não falou nada com nada, a igreja olhou para o lado e continuou olhando para ele, e a irmã sentou envergonhada. Tem gente que quer se aparecer, é isso, quer se aparecer, né? Ela quer dizer, eis que falo contigo, minha igreja, horas, quer se aparecer, tem hora, tem tempo, tem lugar para profetizar. Então, a profecia pode ser julgada. A profecia, nos nossos tempos atuais, elas podem ser julgadas. A revelação canônica, isto é, aquilo que está escrito, já foi encerrado. Porém, Deus continua falando por meio das Escrituras. E o Senhor, isso aqui faz parte do credo, daquilo que a Igreja Assembleia de Deus acredita, que o Senhor proveu outros recursos por meio dos quais se comunica com os seres humanos. Dentre eles, o dom de profecia como manifestação momentânea do Espírito Santo na vida de qualquer crente batizado no Espírito Santo. E qual que é o objetivo da profecia? Primeiro, é edificar, especialmente na fé. Segundo, exortar, especialmente para avançar na fidelidade e no amor. E terceiro, é consolar, que anima e revifica a esperança e expectativa dos crentes. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 diz, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E por que a profecia é denominada o principal dom, conforme 1 Coríntios capítulo 13, verso 2, 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, verso 5 e verso 39. O pastor Antônio Gilberto, no seu livro Verdades Pentecostais, ele diz que a profecia edifica a igreja como um corpo, e não apenas como indivíduos. E uma coisa nós precisamos deixar de fato claro, tudo que nós precisamos está escrito na palavra de Deus. Profecia não é amuleto de espera para você acreditar. Eu só acredito se o profeta se levantar no culto. Tu está falido. Tu não tem Deus. Tu está morto. Tu está incrédulo. Tu está derrotado. Eu só acredito se eu ouvir um eis-me aqui. Ou eu falo contigo, meu filho, tu está perdido. Porque profecia não é amuleto para você acreditar. A maior profecia já foi escrita, e é por isso que tudo que vem depois deve ser julgado à luz das Escrituras. Então, se alguém profetizou para você, pese pelas Escrituras. Se foi Deus quem falou, vai acontecer. Se não foi, não vai. Meu irmão, eu não me assusto com mais nada que acontece no mundo, mas tem alguém que precisa profetizar a igreja. Eu tenho falado com a igreja nesses últimos tempos, a Bíblia já tem falado há 2000 anos atrás. E tem gente que profetiza aquilo que já está escrito. É puro emocionalismo. Viste lá, pastor, a irmã que profetizou lá, dos escândalos que iriam acontecer, das tempestades, dos ventos, vai acontecer uma grande catástrofe no Brasil, acontece todo ano. Todo ano alguém morre, todo ano acontece uma catástrofe, todo ano tem algo da natureza acontecendo. E tem gente, meu Deus,
está tudo aqui. Eu não preciso ninguém falar para mim que vai acontecer, porque vai, já está escrito, já foi revelado. Só que precisa da ibope, Jorge. Precisa aparecer a irmã Maria, a profetisa. Precisa o Pedro, profeta, aparecer no culto. O irmão Pedro é um homem de Deus. Tudo aquilo que aquele homem fala, rapaz, ele está acima das escrituras. Quer dizer que tudo que ele fala é a mais pura revelação. E tal pessoa, quando fala, não deve ser julgado o que fala. Para, tu está sendo enganado. Está sendo trouxa. Desculpa a expressão, está sendo trouxa. Está sendo levado por ventos de doutrina. Está sendo levado por qualquer coisa. Cuidado, meu irmão. Cuidado com as profecias. Cuidado. É melhor você ouvir 1 hora de profecia bíblica. 1 hora da revelação da palavra de Deus, Léo, do que você ouvir profecias fajutas em cima do altar. Só que nós vivemos num tempo em que o povo quer isso. Tem um amigo meu que diz que o povo quer o abracadabra. O povo quer isso. O povo quer ser revelado. Se Jesus te revelar, meu irmão, tu estás acabado. Se Jesus revela a nossa natureza, para que se já foi perdoado por Ele? Eu sei o que você fez no verão passado, Jesus também sabe. Mas tu já foi perdoado. Então cuidado com as profecias. Tinha um obreiro que ele queria profetizar para o pastor dele a qualquer custo. A qualquer custo. E ele achava uma oportunidade para profetizar. E um dia, acabou a luz na igreja. E ele aproveitou o momento, e agora? Ninguém está me vendo? Eu vou aproveitar a oportunidade e vou profetizar para o pastor. E ele chegou para o pastor e disse: a ti te digo, meu servo, falo contigo desse jeito. Parabéns para você nessa data. Meu Deus. Isso aconteceu, meu irmão. Isso aconteceu. É cada absurdo. É cada palhaçada. E tem gente acreditando nisso. Tem gente acreditando. Eu falei aqui semana passada, um caso que aconteceu no Rio de Janeiro. Na igreja do Leonardo Salles, que é um baita de um charlatão. Eu não sei, processado. Aconteceu na igreja dele. Um camarada foi profetizar para uma jovem. É público. E ele falou, profetizou para a jovem, depois falou o nome da mãe da jovem, e disse que Deus estava cuidando da saúde da mãe dela, e a mãe da jovem tinha morrido há 3 semanas. Como é que conserta isso? É por isso que eu, como pastor, devo cuidar desse altar e daquilo que sai daqui. Daquilo que é transmitido aqui. Daquilo que é falado aqui. É melhor você ficar com a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que não haja o dom de profecia, haja, eu creio que haja. Há tempo certo de profetizar, tempo certo de você falar com o irmão, tempo certo de você anunciar ao coração dele aquilo que Deus tem para a vida dele. Há tempo para isso. Há um momento certo de você falar. Se Deus te capacitou com o dom, fale somente aquilo que Ele mandou falar. Não se emocione, fale aquilo que Ele não mandou você falar. Não fale demais. Fale somente o necessário. Se Ele mandou falar 3 palavras, só fale 3 palavras e fecha.
Não fale mais. Por isso que nós precisamos ter o cuidado com este dom tão precioso que é o dom de profecia. Esse dom tão maravilhoso que é o dom de profecia. O segundo ponto, que aqui era um dos pontos mais difíceis da igreja de Corinto: variedade de línguas. E a expressiva preocupação pelo dom de variedades de língua representava o âmago do problema desta igreja, que caracterizava o dom de língua mais importante que o de profecia. E a palavra língua, do grego glosson, a ideia glossolalia vem dessa expressão glosson, aparece sobre várias interpretações: a língua falada ou a língua em ação, com palavras raras, provinciais, poéticas ou aramaicas, a língua espiritual desconhecida pelo homem, pronunciada no estado de êxtase, e a língua conhecida ou dialeto, aquilo que foi falado lá em Atos capítulo 2. Paulo então ele tinha um problema a ser resolvido em relação às línguas espirituais, que era o abuso das línguas estranhas. E Paulo exorta o povo a isso. E a declaração em 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 2, é crucial para compreendermos as línguas. Diante desse texto há um pastor chamado Sam Storms, e ele observa 4 coisas que são ditas neste versículo de número 2. Primeiro, o falar em línguas é dirigido ou ministrado para Deus. Quem fala em línguas fala a Deus, e edifica a si mesmo. Eu não edifico a ninguém falando em línguas, ninguém, a não ser a mim mesmo, a não ser a mim mesmo. E as línguas, sejam faladas ou cantadas, elas são fundamentalmente adoração e intercessão. Mesmo quando elas são interpretadas em uma reunião pública, quando falamos em língua, estamos nos dirigindo a Deus. Segundo, ninguém na igreja entende as línguas. Por quê? Porque elas não são interpretadas. Esse é o motivo da relativa inferioridade das línguas em relação à profecia. Terceiro, Paulo disse que em ou por seu espírito, ele fala mistério. A ideia de mistério já foi resolvida, porque aquilo que estava em oculto no Antigo Testamento, que estava em mistério para aqueles que não compreendiam ainda a respeito da salvação, foi revelada nas páginas do Novo Testamento. Mas aqui Paulo está falando acerca desta manifestação do Espírito Santo, com a ideia do exercício pelo Espírito Santo por meio do dom no espírito humano. Um mistério não compreendido quando se fala, um mistério não compreendido quando se diz. Quarta, e a parte talvez mais importante, o que se entende por mistérios. E o pastor Antônio Gilberto diz que o dom de língua é um milagre linguístico sobrenatural. Então, quando o camarada está falando em línguas, ele está se dirigindo a Deus. Eu não falo em línguas por falar. Eu falo em línguas por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Não, eu vou falar em línguas. Não, não é assim que funciona. Que nem o pastor que foi lá no programa do Ratinho, o Ratinho perguntou como é que era, e ele começou a falar, é assim, ó. Ué, que loucura. Não funciona assim não. É uma ação do Espírito Santo na vida do crente batizado, que recebeu o dom de variedade de línguas. É algo sobrenatural que toma o coração do crente, que ateia fogo ao coração do crente, por isso que é algo sobrenatural. O crente portador desse dom de variedades de língua, ao falar em línguas perante a congregação, não havendo intérprete por Deus suscitado, se ninguém se levantou para interpretar esta língua, se ninguém se levantou para interpretar aquilo que o crente está falando em língua,
mas falando somente consigo mesmo, como que deve ser a atitude desse crente, que tem o dom de variedades de línguas, ou que está falando em línguas, é ficar em silêncio. 1 Coríntios 14, 28, vamos ler? Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Isso aqui é um problema. Como assim, pastor? Quer dizer que eu não posso falar em línguas na igreja? Quer dizer que eu tenho que ser uma múmia sentada nessa cadeira e não posso me expressar em adoração em línguas estranhas? Paulo não está aqui cessacionando falar em línguas ou proibindo falar em línguas. A questão que envolve aqui é a imaturidade, é o abuso dos crentes de Corinto em relação a este dom. Tanto é que ele afirma que as línguas espirituais fazem parte do cenário do culto, fazem parte da liturgia do culto. 1 Coríntios capítulo 14, verso 39, portanto, irmãos, procurai com zelos profetizar, e não proibais falar línguas. Então Paulo não está aqui proibindo, dizendo que você não pode falar em línguas. Ele está combatendo o abuso. Imagina num culto, todo mundo falando em línguas. Imagina. Tem uns, o irmão está falando, eu vou falar também. Não, não funciona assim. Se todo mundo falar em línguas num culto e você receber alguém não crente, alguém que não entende o mundo espiritual, alguém ainda que não foi abrido o seu entendimento em relação à verdade, ele não vai entender nada, ele vai embora, e aquele culto para ele não serviu para absolutamente nada. Paulo não está proibindo, ele está combatendo o abuso, a imaturidade dos crentes, a imaturidade dos irmãos no tocante ao falar em línguas. Tem hora para falar, tem momento para falar. Sabe qual é o melhor local para você falar línguas estranhas? É de joelhos dobrados. É quando você está aos pés de Jesus, sentindo a graça e o poder dele, irmã Helena. E de repente você sente o fogo do Espírito acendendo ao teu coração e você fala em línguas. Agora, nós não podemos entrar no ponto de que, não, se é para ficar em silêncio, é para ficar em silêncio. Entenda o texto. Paulo não está cessacionando, proibindo, é combatendo o abuso, é combatendo a imaturidade. Tanto é que os crentes de Corinto tinham todos os dons, não faltava nenhum dom naquela igreja. Pensa numa igreja poderosa, pensa numa igreja poderosa, era a igreja de Corinto, com todos os dons espirituais, mas era uma igreja imatura, era uma igreja infantil. Paulo teve que tratar eles com leite, porque se fosse tratar a carne de bode, eles não aguentavam, eles iam sucumbir. Tendo todos os dons, dons não revelam a maturidade de ninguém. Se não cuidar, há abusos. Se não cuidar, há um descontrole. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu fui dominada pelo Espírito Santo, e eu não sei nem o que me aconteceu. Mentira, mentira, mentira. Mentira, quem faz essas loucuras aí é o diabo. O diabo faz isso, tira a consciência, domina a mente das pessoas, e a pessoa quando volta em si, ela não sabe o que fez. O diabo faz isso. Agora o Espírito Santo não. Quando uma pessoa está falando em línguas, ele sabe que está falando em línguas. Quando o irmão levanta a mão para glorificar, ele sabe que está levantando a mão para glorificar. Quando ele faz umas loucuragens no culto, ele sabe que fez loucuragem no culto. Meu irmão, eu fazia cada loucura, hoje eu me arrependo amargamente. Uma vez eu saí num corridão, eu estava num ginásio, era o pessoal lá do Jardim Atlântico,
que vieram fazer um congresso com o pai, o pastor Ideobrando levava. Eu não sei o que deu em mim aquele dia, mas era um ginásio, eu estava na galeria, eu estava com meu amigo do lado, o Adiel, filho do pastor Assi. Provavelmente alguns irmãos aqui devem ter conhecido o Adiel, filho do pastor Assi pai, irmão do pastor Assi Júnior. E de repente, eu do lado dele, quer saber, ouvindo a palavra, o fogo pegando, eu dei um pinote, meu irmão. Eu não sei como eu não me quebrei naquela galeria. Eu dei um pinote, eu saí daquela galeria, voando, cheguei lá na frente, e daí, meu Deus, o que eu fiz? Que loucura. Eu não estou dizendo que, às vezes, essas manifestações, essas manifestações com gestos, mãos, não sejam do Espírito Santo. Mas tem coisa que não é. Tem coisa que não é. Tem coisa que é humana. Tem coisa que é da carne. Não estou dizendo que um irmão aqui sapateando no mistério não seja o Espírito Santo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos ter cuidado com os excessos, com os exageros. Eu hoje, se duvidar, ainda dou uns pinote. Eu ainda dou uns pulos. Eu ainda me alegro na presença de Deus. Mas não é regra. Não é sempre. Não, todo culto tem que ter poder de Deus. Tem que ter gente voando, gente cheia. Tem que ter, não é regra. Não, Deus não estava nesse culto. Não teve profecia. Eu não vi nenhum aviãozinho, crente celular, não vi nada. Então Deus não estava. Como não, meu irmão? Se a palavra é a principal razão de Deus estar no culto. Deus está aqui nessa noite, por quê? Porque tem palavra dele ao nosso coração nessa noite, é por isso que ele está aqui. Então não é regra, tem que ter, não é regra. Às vezes vai acontecer um culto mais pentecostal, cheio de fogo, e às vezes não. Culto de quinta-feira, meu irmão, é assim, ó. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Amém. E é glória a Deus mesmo. Terceiro, por último, para nós encerrarmos, falamos sobre profecia, falamos sobre a variedade de línguas e, por último, interpretação de línguas. O que é interpretação de línguas? Capacidade de entender e explicar as palavras de alguém que fala outras línguas. É um dom de manifestação verbal, falado, sobrenatural pelo Espírito Santo. E uma coisa nós precisamos deixar clara, não é tradução. É interpretação de uma mensagem. Tradução é uma coisa, interpretação é outra coisa. As línguas estranhas, como dom espiritual, quando interpretadas, assemelha-se, não quer dizer que é o dom de profecia, mas assemelha-se ao dom de profecia, mas não são a mesma coisa. O dom de interpretação é um dom em si mesmo, e não uma duplicação do dom de profecia. Onde é que nós encontramos isso? 1 Coríntios 12, 10, que nós já lemos. O verso de número 30 do capítulo 12. Tem todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Então é um dom diferente do dom de profecia, embora possa haver uma semelhança. E também o capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 13. O comentário bíblico é um dos comentários que eu uso, o Bacon. Ele expõe duas alternativas a respeito do dom de interpretar línguas. E aqui eu me debati um pouco porque eu confrontei isso aqui. Primeiro, é um dom pelo qual Deus torna inteligível aquilo que está em oculto em todas as afirmações proferidas em línguas. Segundo, era necessário, isso aqui é um comentário de Adam Clarke,
é necessário que enquanto alguém estivesse falando sobre as profundas coisas de Deus, em um grupo onde vários dos que estavam presentes não compreendiam, embora a maioria compreendesse o que estava sendo falado, que uma das pessoas conseguisse interpretar imediatamente. Alguém no culto não ia conseguir entender, então alguém tinha que se levantar e interpretar imediatamente aquilo que estava sendo falado, ou que estava sendo dito aquela parte da congregação que não entendia. E eu marquei aqui que as duas alternativas, elas são um pouco tendenciosas. Por quê? Primeiro, pela afirmação no comentário da palavra oculto aparecer. Por quê? Porque o que tinha de ser revelado já foi revelado. E essa ideia de oculto, Deus vai revelar o oculto, pode soar como tendenciosa se não houver o devido cuidado. Aquilo que estava em oculto já foi revelado por meio da Escritura. E o segundo parecer, que é o segundo posicionamento da interpretação no ponto de vista de Adam Clarke, soar como tradução. E não é tradução. Tradução é você pegar um texto e traduzir esse texto. Interpretação é você interpretar algo que alguém está falando, a qual você não conhece, Deus te dá capacidade de interpretar aquilo. Isso não é tradução, isso é interpretação de uma mensagem. E o que nós podemos entender por interpretação de línguas? É essa capacidade que Deus concede por meio do Espírito, para trazer edificação à igreja, exortação, consolação à igreja. E isto é muito claro. Paulo, lá em 1 Coríntios 14, 26, diz: faça-se tudo para edificação. Então quer dizer, que dom de profecia, dom de interpretação de línguas, leva a níveis de edificação. As pessoas são edificadas, são consoladas, são exortadas quando a profecia ou quando a interpretação de línguas. Então há edificação, consolação e exortação. E o versículo 11 do capítulo 12, que diz que um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, insiste novamente no ponto principal de toda a discussão, isto é, que todos os dons vêm do Espírito. Se tu receber um dom, não é capacidade nem mérito teu, recebeste do Espírito Santo de Deus. E o verbo aqui, opera, no verso de número 11, um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, ele está no presente e implica que o Espírito Santo concede esses dons continuamente. Então quer dizer que não há cessação dos dons. Por isso que nós não somos cessacionistas e cremos nas atividades dos dons espirituais. E eu encerro este estudo bíblico, eu achei muito interessante essa parte deste livro do Sam Storms, que é um pastor norte-americano em Oklahoma, que era cessacionista durante 15 ou 16 anos, e depois de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, cavocar a Bíblia, virou continuista. E no primeiro capítulo do livro, que está escrito quando o poder chega à igreja, e nessa abordagem que eu achei interessante e impactante a escrita dele, aquilo que ele escreveu em relação, porque ele trabalhou o capítulo 12 sobre os dons espirituais, eu achei muito interessante já a primeira abordagem que ele fez neste livro. Preste atenção. Sinto-me encorajado por alguma das coisas que vejo na igreja hoje. Ele já é um pastor veterano. A frequência aos cultos é alta, assim como as arrecadações, na maioria das vezes. Há várias conferências acontecendo, vendas de livros sobre a Bíblia e espiritualidade não param de aumentar. Pequenos grupos continuam a florescer. Os ventos da adoração estão soprando com fervor crescente. De modo geral, os cristãos estão se tornando mais ativos na arena pública e atualmente verbalizam suas crenças com maior intensidade. Portanto, posso afirmar que há coisas que
me encoraja. Em seguida, porém, olho mais profundamente para além da fachada de religiosidade, da atividade intensa e dos novos santuários com bancos acolchoados. O que vejo é uma lacuna, muitas vezes um abismo, entre o que a igreja é e o que ela deveria ser. Vejo disparidade entre o que os cristãos dizem e o que fazem, entre o que sabe e o modo como vive, entre o que promete e o que cumpre. Pregadores ensinam sobre a Bíblia e as pessoas roncam. Donas de casas compartilham sua fé, mas ela cai em ouvidos surdos. Vidas são quebrantadas, porém raramente consertadas. Corpos estão sofrendo, mas poucos são curados. Casamentos estão morrendo e as pessoas simplesmente desistem. Diante das tentações, o pecado floresce. Os pobres estão famintos e assim continuam. Não quero parecer pessimista em excesso. Algumas pessoas acreditam que estamos indo bem, mas a maioria dos que conheço, dos pastores, enfim, admite que o impacto da igreja sobre a espiritualidade de seus membros é lastimável. E sua influência na sociedade em geral é mínima. E o que está errado? Onde está o erro? Parece que todo mundo tem uma opinião. E a minha pode ser apenas mais uma de uma lista, ao que tudo indica, interminável. Mas estou convencido de que pelo menos em parte o problema é o poder. Na verdade, a ausência dele. Isso aqui eu achei muito forte. Isso aqui me impactou, pegando a Bíblia, estudando sobre os dons e lendo o livro desse pastor Stan Storms. Isso me moveu o coração. Porque nós estamos achando que está tudo bem, que estamos indo bem, mas se nós olharmos pelo retrovisor, a gente vai perceber que estamos em falta em muitas coisas. Se nós olharmos pelo retrovisor, nós nos tornamos excelentes religiosos, frequentadores de culto. Nós nos tornamos excelentes irmãos que contribuem para a expansão do reino de Deus, e isso é bom. Mas não se resume a isso. Não se resume a isso. A religiosidade nos mata. A espiritualidade em Cristo nos aquece. Que possamos buscar poder do alto. Revestimento de poder e receber do Espírito dons espirituais. Enquanto eu estava lendo, eu fui escrevendo isso, para serem usados de forma específica e coesa, que possamos ter na nossa mente, no nosso coração, a edificação e jamais o poder pelo poder. Ou poder como demonstração de espiritualidade. Pois de fato não vai passar de mera religiosidade e formalidade. E de tais a igreja está cheia. De crentes religiosos e formais, a igreja está cheia. De crentes revestidos de poder, de unção, de dons espirituais, a ausência. Que possamos buscar em Deus a direção e a condução através do seu Espírito operando em nós, para que de fato possamos ser crentes relevantes, cheios do Espírito Santo,
com dons espirituais disponíveis para serem usados conforme o Espírito Santo quer, não é conforme você quer, não é conforme suas opiniões, não é conforme você pensa, não é conforme você acha, é conforme o Espírito Santo quer, que possamos ser uma igreja edificante e cheia do amor de Deus no coração, para que não possamos ser apenas o metal que soa ou o sino que tine, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 13. É só um metal que faz barulho, que não se aproveita absolutamente nada. Paulo recomenda, deixa registrado, 1 Coríntios capítulo 14, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Fique de pé por bondade. Aleluia. Não seja um crente religioso, formal, mas seja um crente conduzido, cheio do Espírito Santo, buscando em Deus dons espirituais para edificação, exortação e consolação. Todos nós temos um dom, todos nós temos um dom. Todos nós possuímos algum dom. Às vezes o dom não aparece, e não é para aparecer. Quem tem que aparecer é o dono, é aquele que administra os dons, que é o Espírito Santo. Mas talvez seja o dom da intercessão. Paulo fala sobre outros dons. Efésios capítulo 4, Romanos capítulo 12. 1 Pedro capítulo 4 também fala. Mas que você possa buscar em Deus, nesta fonte inesgotável poder, e não ter a ausência dele. Que você possa ser um crente ousado, cheio da graça do Espírito, da unção de Deus, e não apenas mais um que vem a um culto e que vai para casa. Não te engane e não engane mais. Volte para casa hoje transformado e buscando o poder de Deus. Não te engane com formalidade, com religiosidade, porque isso é um câncer na igreja. Os fanáticos, aqueles que abusam, que excedem, mas que você possa ter equilíbrio espiritual e maturidade do Espírito Santo, para ser usado como Ele quer. Ou você acha que é você que usa o Espírito Santo? Eu uso. Não, não. Tu é pó. Vaso. E todo vaso pode quebrar e tem que ser refeito. Todo vaso pode rachar e tem que voltar para a mão do oleiro, para o oleiro consertar. Tem gente que bate no peito e diz: ó, como é que está a igreja? Como é que está você? É o primeiro a querer murmurar da igreja, questionar a igreja. Mas não ora, não busca, não clama, não busca poder do alto, não busca poder de Deus, e quer ter lábios peçonhentos para murmurar e reclamar da igreja. A igreja tem um dono. Cuidado, a igreja tem um dono. Pode ser o irmão mais fraquinho, cuidado. Ele faz parte da igreja, a igreja tem um dono.
Todos aqueles que se levantaram contra a igreja do Senhor, pode ser o crente mais fraquinho, que precisa às vezes ser carregado por nós, mas todos aqueles que se levantaram contra a igreja, tiveram um fim de ruína. Busque poder do alto para você edificar, consolar, exortar a vida de alguém. Como é que eu busco isso, pastor? Vá orar. Vai buscar a presença de Deus. Vai para o joelho. É você que Deus quer usar. É você. É a sua vida. E aonde que Deus vai me usar? Em qualquer lugar. Deus não precisa de um local específico, não, tem que ser no templo, para com isso. Nem todos serão chamados para segurar um microfone e pregar. Às vezes você vai nascer, crescer, morrer sem nunca ter pegado o microfone na mão. Isso muda alguma coisa? Nada. Porque Deus não te chamou para isso. Agora, peça a Deus. Clama a Ele. Diga para Ele: Jesus, derrama poder sobre mim. Para que eu não seja um crente frio, apático, desinteressado. Para que eu não seja apenas um mero crente que vai para um culto com uma religiosidade morta, fria, destrutiva, mas eu quero ser alguém impulsionado pelo Teu Espírito, cheio do Teu Espírito, buscando dons espirituais, para ser usado como um instrumento, como um vaso de ouro nas Tuas mãos. Feche os teus olhos onde você está. Jesus está aqui, meu irmão. Jesus está aqui. E eu creio que o Espírito Santo quer compartilhar os dons, conforme Ele quer. Talvez você tenha o dom, mas não sabe ainda a natureza ou como usá-lo. Deus vai te dar graça. Talvez você esteja orando ao Senhor e pedindo: Jesus, me ajude a usar este dom. Ou me ajude a entender este dom que Tu derramou sobre mim, para que eu possa usá-lo. Peça ao Senhor, fale com Ele. Diga a Ele. Diga para Ele que você deseja saber. E que você quer usar este dom, esta capacidade, na hora que o Espírito Santo quer. Na hora da determinação divina. Pai, nós oramos. E nós cremos em Ti. E cremos no Teu poder sobre a igreja. Cremos na Tua graça derramada sobre a igreja. Cremos na Tua unção sobre a igreja. E cremos na atividade dos dons espirituais para os nossos dias. E aqui nós temos uma igreja, irmãos, que estão clamando a Ti. Crentes que querem ser aquecidos pelo Espírito Santo, que querem viver, Senhor, na condução do Teu Espírito e ser capacitados com dons espirituais. Crentes que querem ser revestidos de poder para fazer a Tua obra, para se dedicar ao Teu reino, não como formais ou como religiosos, mas como crentes espirituais, em intimidade contigo, crentes que meditam na Sua palavra, crentes que professam que só Tu és Senhor, crentes que oram buscando de Ti, que é a fonte para a nossa vida, o poder necessário que nós precisamos. Derrama o Teu poder sobre nós, derrama a Tua capacidade sobre nós, derrama dons sobre a igreja, Pai, para que este povo possa usar
de uma maneira, Senhor Jesus, espiritual e sobrenatural, conforme tu queres, conforme tu desejas, conforme tu anseias, em nome de Jesus. Amém e amém. Louve ao Senhor, meu irmão.